Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria meditarmos nesta hora este trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 46. Nosso Senhor, neste relato do Evangelho, fazendo menção à lei de Moisés de pagar o dízimo das colheitas, isso está muito evidente no Levítico, no Deuteronômio, e a finalidade deste dízimo era justamente contribuir para o sustento do culto no templo. Eram produtos bastante pequenos, digamos, insignificantes, e justamente por isso não estavam sujeitos a esta lei, por serem coisas muito pequenas. A arruda, uma planta amarga, planta de uso medicinal entre os judeus, esta inclusive havia uma certa discussão se deveria ou não pagá-la como dízimo. E os fariseus, levados por uma extrema meticulosidade, como lhes é própria, diziam que deveria se pagar. E assim então, por isso fica evidente que nosso Senhor faz uma crítica a esses pormenores, se ocupam de coisas tão minuciosas, o dízimo da hortelã, da arruda, outras ervas, mas deixam de lado aquilo que é uma lei muito maior, o amor, a justiça. Esta deve ser muito mais evidente na vida de algum seguidor e seguidora de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, nosso Senhor vai falar dos que caminham por cima dos túmulos sem ver. Havia na antiga lei uma proibição de que quem tocasse numa sepultura estaria impuro por pelo menos 7 dias. Isso está lá no livro dos Números. Mas poderia acontecer, pelo decorrer do tempo, pelo fato das sepulturas serem de barro, estarem diretamente no solo, portanto, não serem como a nossa cultura, que coloca mármore e outras tantas lápides, não é? De modo que então estas sepulturas antigas poderiam acumular mais terra e mesmo erva que poderia cobri-las. E assim então a sepultura ficava imperceptível para quem passasse e poderia cair no risco de passar por cima. Normalmente, para evitar esse tipo de situação, se passava um pouco de cal por cima dos sepulcros, ao ponto que nosso Senhor vai em algum momento até chamar os fariseus de sepulcros caiados, não é mesmo? E o Senhor toma então esta comparação aqui, neste trecho do Evangelho, para desmascarar a hipocrisia dos fariseus, que, novamente, cumprindo pequenos pormenores, os dízimos das coisas pequenas, esquecem dos deveres fundamentais, o amor a Deus e a justiça. Do que adianta estar limpo por fora, mas com o coração cheio de malícia e de podridão, dissimulando assim a justiça, vivendo de aparências,
cultivando apenas aquilo que é honroso, aquilo que de algum modo pode ser dissimulado. Esta dissimulação que nosso Senhor vem assim exatamente condenar no Evangelho de hoje. Queremos, pois, pedir ao Senhor que nos dê a graça de um coração verdadeiro, sincero, que não impute sobre os outros o peso de uma carga, de uma lei, mas pelo contrário, que a caridade, a justiça e o amor a Deus, como o Senhor mesmo fala no Evangelho, que estas sejam as nossas armas, que esta seja a nossa ocupação. Que Deus te abençoe, aproveite para divulgar este canal, repasse esse vídeo para os seus contatos e acompanhe, pois, o apostolado que aqui nos propomos a fazer. Deus te abençoe.